Olá, galerinha do quinto ano, vamos fazer a correção da atividade 11.2 do livro do EMAI, tá certo? Então, para essa atividade aqui, vocês devem recortar os anexos 5, tá bom? Que tá no final do livro de vocês, tá certo? Vamos imaginar que elas representam discos de pizza que foram divididos em partes iguais. Escreva em cada uma das partes uma fração para representá-la. Depois, recorte as partes. Então, vocês vão usar esses recortes e vocês vão imaginar que são discos de pizzas, né? Então, aqui, ó, nós vamos vamos escrever as frações, né? A representação fracionária de cada disco de pizza, certo? Então, esse primeiro disco, nós temos a pizza inteira, né? Então, nós temos aqui, ó, um inteiro, certo? Que é a pizza toda. No segundo disco, nós temos a pizza dividido em dois, né? Então, eu tenho um meio e um meio, certo? Por quê? Porque eu tenho um inteiro e eu dividi esse inteiro em duas partes, né? Então, formei a fração um meio, né? No caso aqui, nós temos dois meios, né? Aqui no terceiro, nós temos o disco de pizza e ele foi dividido em três partes, né? Então, ó, três partes significa que eu tenho um terço aqui, um terço aqui, um terço aqui, né? Por quê? O meu numerador, que é o meu número de cima, ele representa o todo, ó, que é o disco de pizza inteiro, né? E o denominador é a quantidade de partes que eu dividi o meu inteiro. Então, eu dividi em três partes, então significa que eu tenho aqui um terço, mais um terço, mais um terço. Então, eu tenho um total de 3/3, certo? No próximo, nós pegamos o inteiro e dividimos ele em quatro partes. Então, significa que essa parte aqui é um quarto, essa parte outro quarto, aqui mais um quarto e aqui mais um quarto, certo? Depois, nós temos o disco de pizza, o inteiro, dividido em 5 partes. Então, significa, cada parte dessa daqui, eu tenho 1/5, né? Por quê? O meu numerador é o inteiro do meu disco de pizza e o meu denominador é a quantidade de pizzas que eu dividi o meu inteiro. Então, eu tenho o inteiro dividido em 5 partes. Então, cada parte dessa daqui representa 1/5 do meu disco de pizza. No próximo, nós temos o inteiro, né, que é o disco da pizza, dividido em 6 partes. Então, cada parte dessa daqui, ó, é 1/6 do meu inteiro, certo? Então, é 1/6 para cada um. Por quê? Porque eu dividi o inteiro em 6 partes, tá certo? Aí, o próximo e último, eu tenho o inteiro, né? Que é o disco da pizza, dividido em 8 partes. Então, cada pedacinho desse daqui é 1/8, né? Por que que é 1/8? Porque o 1 representa o inteiro, a parte toda da minha pizza, do disco da minha pizza, certo?
E o 8, que é o meu denominador, é o quê? É a quantidade de partes que eu dividi o meu inteiro, tá certo? E aí, na questão 2, olha lá. Comparando esses pedaços, complete a escrita abaixo com um dos sinais, maior que ou menor que. Então, nós vamos olhar aqui essas representações fracionárias, nessas frações que tem aqui abaixo, ó, né? E nós vamos comparar o que é maior e o que é menor. Qual fração é maior, qual fração é menor. E para isso, nós vamos ter como base os discos de pizza que nós fizemos aqui na questão 1, tá certo? Então, vamos lá. A primeira, nós temos aqui, ó, 1/2. Então, ó, olha lá qual disco que tem a fração 1/2. Essa daqui, não é? 1/2, ó, 1/2 representa, é correspondente a qual parte? A metade, não é? Ó, a metade. É maior ou menor que 1/3? 1/3. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 1/3. Então, ó, o que é maior? É esse pedacinho aqui ou a metade da pizza? É 1/2, né? Então, eu vou colocar esse sinal aqui, ó. Esse sinalzinho virado para a esquerda, ele é um sinal matemático que indica maior. Então, ó, 1/2 é maior que 1/3, né? Nós comparamos lá. Agora, nós vamos para as próximas frações. Então, nós temos aqui 1/4 e 1/8. Então, vamos lá, ó, 1/4. 1/4 é essa parte aqui, ó. Eu dividi o disco em 4 partes e eu vou pegar só 1/4, que é esse pedacinho aqui. É maior ou menor que 1/8? 1/8 corresponde a uma partezinha dessa daqui. Então, eu tenho um inteiro dividido em 8 partes e eu vou pegar só 1/8. E aí, galerinha, qual que é maior? 1/8 ou 1/4? 1/4, né? 1/4 é maior que 1/8. Próxima, 1/5 é maior ou menor que 1/8? Então, 1/8 a gente acabou de fazer na anterior, né? É essa parte aqui. Agora, nós vamos olhar 1/5. Ó, 1/5. É esse pedacinho aqui, ó. Então, 1/5 é maior que 1/8, né? Se a gente comparar os dois pedaços, ó, a gente percebe só de olhar que 1/5 é maior, que corresponde a uma quantidade maior, né? O próximo, 2/3 e 2/5. Então, 2/3. Então, ó, 2/3. Eu vou pegar 1/3 mais 1/3. Vou pegar essas duas partes aqui, ó. Então, eu vou pegar essa mais essa, quanto que eu vou ter? 2/3. 2/3, que é essa quantidade aqui que a professora, esse pedaço aqui que a Pro tá sublinhando, ó, corresponde a 2/3 do disco de pizza. 2/3 é maior ou menor que 2/5? 2/5. Então, eu vou pegar 1/5 e juntar com mais 1/5. Eu vou ter 2/5. Então, ó, percebe? Ó, 2/5
é essa quantidade aqui, ó, representa essa quantidade. 2/3 é essa quantidade aqui. Aí, eu vou comparar, né? Somei 1/3 mais 1/3, eu tenho 2/3. E aí, se eu comparar 2/5 com 2/3, eu vou olhar a quantidade. Qual é o maior dos dois? 2/3 é maior, né? 2/3 é maior que 2/5. A próxima, nós temos 3/4 e 4/6. Então, 3/4. Então, ó, 3/4 é 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Então, eu tenho aqui, ó, 3/4. É a pizza dividida em 4 partes. E eu vou pegar quantas partes para ter 3/4? Eu vou pegar 3 partes, né? Então, eu vou pegar 3 partes de 4 para ter 3/4. Então, marquei lá. 3/4 é maior ou menor que 4/6? Então, ó, 4/6, eu vou pegar 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6. 1, 2, 3. Peraí que aprovar e fazer de novo. Ó, 4/6. Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4. Então, ó, eu vou pegar toda essa parte aqui, ó. Certo? Então, qual que é maior? 3/4, que é essa quantidade que a gente pegou aqui, ó. 3/4, que é 3 partes de 4, ou 4 partes de 6. Qual que é maior? A gente vê, percebe, né? Comparando os tamanhos, a gente percebe que 3/4 é maior que 4/6, não é? Olha lá se a gente comparar. Então, 3/4 é maior que 4/6. Aí, vamos para a próxima. 1/2. Então, ó, 1/2 corresponde a essa quantidade, a esse tamanho, né? Essa quantidade aqui, ó. 1/2 e 5/8. Então, ó, eu vou pegar 5 partes de 8. Então, eu vou pegar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pegar toda essa parte aqui, ó. E aí? Qual que é maior dos dois? Ó, qual que é maior? Só de olhar eu já sei que 5/8 é maior, porque passou, tem um pedaço a mais que o meio, né? Ó, o meio tá aqui, ó. Se eu comparar o meio de cima com o de baixo, ó, eu vejo que aqui tá passando, ó, tem um pedaço a mais. Então, o 5/8, ele é maior, né? E o 1/2, ele é o quê? Ele é menor que 5/8, tá certo? Então, o sinalzinho de menor, ele é virado para direita, tá certo, galerinha? Próximo, 5/8. Então, ó, é a mesma quantidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, mesmo que a gente usou aqui. 5/8 é maior ou menor que 4/5? Então, 4/5, vamos lá. Nós vamos pegar
1, 2, 3, 4. Nós vamos pegar toda essa parte aqui, ó. 4/5 corresponde a essa quantidade. Vamos pegar todas essas partes aqui do nosso disco, certo? 4/5. E agora, os 5/8, que é essa quantidade aqui. Qual é o menor, né? É o 4/5, né? Então, o sinal aqui, menor, certo? O próximo, 1/2 e 3/4. Ó, 1/2. Ó, 1/2, ele é maior que 3/4, né? Então, a Pro vai colocar aqui a resposta. 1/2 é maior que 3/4, certo? E por último, 3/5 é maior que 2/6. Tá certo, galerinha? Então, volte lá na página 80 e faça a correção no material de vocês. Tá bom? Beijos!